Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num universo que parece estar sempre em movimento. As redes sociais. É impossível fugir ao tema. E é impossível não começar pelo TikTok. Parece mesmo o centro de gravidade de tudo. A força que define o formato, a linguagem, os vídeos curtos, o algoritmo a mandar em tudo. É, sem dúvida, o padrão do momento. As outras plataformas não estão só a inspirar-se, estão a tentar, de certa forma, clonar o ADN do TikTok. O Instagram com os Reels, o YouTube com os Shorts, Exatamente, estão todos a jogar o mesmo jogo. todos. Mas olha, ao analisar o material que temos à nossa frente, a sensação que fica é que este domínio todo, se calhar é uma ilusão. A grande questão é, será que chegamos ao fim? É este o formato final das redes sociais? Ou estamos a ver o pico de um modelo que já começa a mostrar algumas fissuras? Parece que há uma guerra silenciosa a acontecer por baixo do nosso scroll. Uma guerra entre a atenção máxima e, por outro lado, a conexão genuína. E hoje vamos tentar perceber quem está a ganhar. Essa é a perspectiva certa. A história das redes sociais é, no fundo, um cemitério de plataformas que já foram dominantes. MySpace, Orkut, até o Vine. Cada uma parecia invencível na sua altura. Claro, O que o TikTok fez, e fê-lo de forma brilhante, foi capitalizar uma mudança de paradigma que já estava a acontecer. Não a inventou, mas tornou-se o seu embaixador global. ok, então vamos lá desembrulhar essa ideia de mudança de paradigma. O que é que mudou assim de forma tão fundamental? Bem, passámos de um modelo que era baseado no que podemos chamar de grafo social. O círculo de amigos, basicamente, Exato. para um modelo de grafo de entretenimento. Na primeira era, a do Facebook e do Instagram no início, a nossa experiência era definida pelas nossas ligações. O que víamos era o que os nossos amigos e família publicavam. A pergunta era: o que é que os meus amigos estão a fazer? Lembro-me perfeitamente, o meu feed era uma coleção de fotos de férias, anúncios de casamentos, as novidades das pessoas que eu conhecia mesmo. Era uma rede social, literalmente. Agora, sinto que troquei os meus amigos por um canal de televisão infinito e personalizado. É uma analogia perfeita. A pergunta hoje não é o que é que os meus amigos estão a fazer, mas sim o que é que me vai manter a olhar para este ecrã mais um minuto. Pois, o algoritmo do TikTok não quer saber se conhecemos a pessoa do vídeo. Só se importa com uma coisa: a probabilidade de aquele conteúdo capturar a nossa atenção. E o que se descobriu é que este modelo é exponencialmente mais eficaz a reter as pessoas. É mais viciante, para o bem e para o mal. E é essa eficácia que, paradoxalmente, parece estar a criar um certo vazio. Ao otimizar tudo para a atenção, sacrificou-se a conexão. E é nesse vazio que as sementes do futuro parecem estar a ser plantadas, não é? Precisamente. Esta transição não foi apenas tecnológica, foi profundamente cultural. Alterou como descobrimos música, como nos informamos, como formamos opiniões. Até como nos vemos a nós próprios. Exatamente. E cada vez mais pessoas começam a questionar o preço dessa otimização toda. E então, vamos olhar para as tendências que estão a surgir dessa inquietação. O formato de vídeo vertical que o TikTok popularizou parece ser a única coisa que ninguém contesta. Veio para ficar. É a tela. O vertical é a linguagem nativa do telemóvel, não há como fugir. Mas o interessante é o que se começa a construir em cima dessa tela. Estamos a ir além do simples vídeo e a entrar em território muito mais interativo. E é aqui que as coisas ficam mesmo fascinantes. A realidade aumentada, a AR. E nós estamos a falar só daqueles filtros de cãozinho no Instagram. A visão aqui é muito mais ambiciosa. Muito mais. Experiências interativas, eventos sociais virtuais que se sobreponham ao nosso mundo. É quase como se a realidade ganhasse uma camada digital em que podemos clicar. Pensa nas implicações. Não é sobre isolar-nos em mundos virtuais, como a ideia do metaverso, mas sim sobre enriquecer o mundo real. Imagina apontar o telemóvel a um monumento e ver a história acontecer ali em 3D. Uau! Ou ver um concerto no parque com amigos que estão em outros países, mas que aparecem como avatares ao nosso lado. A fronteira entre o físico e o digital começa a desaparecer. Ok, mas aqui encontro algo que parece uma contradição. Ao mesmo tempo que se fala neste futuro supervisual e imersivo com a AR, também se aponta para o regresso da voz. O boom do Clubhouse foi um sinal, os espaços de áudio continuam por aí. Afinal, queremos mais estímulos visuais ou menos? Não é uma contradição, é uma diversificação.
O que isto nos mostra é que não há uma solução única para as nossas necessidades digitais. A EIR e as experiências imersivas servem à nossa necessidade de entretenimento, de maravilhamento. Certo, são experiências de alta produção, exigem a nossa atenção total. O áudio serve uma necessidade completamente diferente, a de conexão de baixa pressão. Conexão de baixa pressão, gosto dessa expressão. Exato. Numa plataforma de áudio não há a tirania da imagem. Não é preciso ter o cabelo perfeito, a luz certa, o cenário arrumado. É um escape à performance constante. Lá está. É um regresso à conversa, mais espontânea, mais focada em ideias e menos em aparências. São duas tendências que respondem a anseios diferentes e que podem perfeitamente coexistir. E é essa procura por algo diferente que está a abrir a porta a uma nova geração de plataformas. Li aqui sobre algo que parece um regresso ao passado para construir o futuro. A ideia de uma internet descentralizada, o chamado Fediverse. Nomes como o Blue Sky, o Mastodon. Soa quase utópico. Bem, a ideia por trás é uma reação direta ao modelo atual, onde um punhado de empresas gigantes controla a praça pública digital. O Fediverse propõe uma alternativa. Em vez de uma praça gigantesca, controlada por um dono, Certo? imagina milhares de praças mais pequenas, interligadas, cada uma gerida pela sua própria comunidade, com as suas próprias regras. Mas o que é que isso significa na prática para uma pessoa como eu, como utilizadora? Significa que a tua identidade digital deixa de ser refém de uma empresa? Se hoje és banida do Twitter ou do Instagram, perdes tudo. Seguidores, histórico, a tua rede? Pois é, no Fediverse, a tua identidade não está presa a um único sítio. É como ter um passaporte que te permite mover entre comunidades. Se uma delas fechar, ou se as regras mudarem de uma forma que não gostas, podes pegar na tua identidade e na tua rede e ir para outra. É uma transferência de poder radical da plataforma para o utilizador. Isso soa revolucionário, mas também complicado. Será que estas milhares de pequenas vilas têm alguma hipótese contra as megacidades, como o TikTok, que oferecem uma experiência tão polida e, pronto, viciante? Essa é a grande questão. A conveniência é uma força muito poderosa. Mas o que estamos a ver é que nem toda a gente quer viver numa megacidade. Surgem exemplos fascinantes desta tendência de nicho. Na Índia, por exemplo, apareceu uma rede chamada Neighbors, que é hiperlocal. Hiperlocal, como assim? O único objetivo é ligar pessoas na sua vizinhança, para eventos, para grupos de interesse, coisas que estão a acontecer a 500 metros de casa. Eles não querem competir com o TikTok, querem ser o oposto. É otimizar para a relevância local em vez do alcance global. Faz sentido. Exato. E outro exemplo do Brasil é a Posting. A proposta deles é ser radicalmente simples. Um feed puramente cronológico, sem algoritmo, com pouca ênfase nos likes. Uma rebelião. É uma rebelião explícita contra a era algorítmica. O que isto nos mostra é que o futuro pode não ser uma única plataforma a substituir o TikTok. Pode ser antes um ecossistema, um arquipélago de redes com propósitos diferentes, onde escolhemos a nossa experiência de forma mais intencional. E à medida que as plataformas mudam, os nossos comportamentos também se transformam. Há um ponto nas nossas fontes que me fez parar para pensar. A pesquisa social. A minha reação inicial foi achar que isso era para encontrar pessoas, mas não é nada disso, pois não. A ideia é que o TikTok está a substituir o Google. Para uma geração inteira, sim. E há uma mudança sísmica. Se pensarmos bem, o Google organiza a informação em listas de links azuis. É eficiente, mas é abstrato. Quando alguém procura o melhor restaurante italiano em Lisboa no TikTok, não recebe um link para um site. Recebe dezenas de vídeos de pessoas reais a comer nesses restaurantes, a mostrar o ambiente, a dar a sua opinião. É uma pesquisa por experiência, não por informação. É mais visual, mais humano. E para muitos parece mais autêntico. Exatamente. E claro, se as pessoas estão a descobrir produtos ali, o passo seguinte é óbvio. Comprar ali. O comércio social, comprar diretamente na aplicação, parece ser o motor económico que vai financiar esta próxima era. Sem dúvida, quando se junta a descoberta social com o comércio integrado, estas aplicações deixam de ser só para entretenimento. Tornam-se ecossistemas de vida completos. Descobres, socializas, aprendes e compras. Tudo no mesmo fluxo. O que, claro, volta a levantar a questão do perigo da concentração de poder e de dados num único sítio. Precisamente. E no meio disto tudo,
Parece haver um anseio crescente por autenticidade, uma espécie de fadiga do conteúdo perfeito, das vidas encenadas. Parece que as pessoas estão desesperadas por algo real. Mas aqui está o grande paradoxo para as plataformas gigantes. O modelo de negócio delas depende da escala, da viralidade, de conteúdos que cheguem a milhões. E a viralidade é, quase por definição, inimiga da autenticidade e da vulnerabilidade que as pessoas dizem procurar. Então as grandes plataformas estão presas numa armadilha. Precisam dos hits virais para vender anúncios, mas os utilizadores estão cada vez mais cansados da performance que esses hits exigem. É precisamente essa atenção. E é por isso que as microcomunidades e as plataformas de nicho têm aqui uma oportunidade. Elas não precisam de otimizar para cliques virais, podem otimizar para a confiança, para a segurança psicológica. A autenticidade não prospera num palco global para 1.000 milhões de pessoas, prospera em espaços mais pequenos e seguros. Mas esta evolução não acontece sem dor. E há uma tensão muito real que o material que analisamos aborda de frente, a fadiga digital. Acho que todos conhecemos essa sensação. Aquele momento em que olhas para o relógio e percebes que passaram 30 minutos e a única coisa que fizeste foi mexer o polegar para cima, num transe. Esse sentimento não é uma falha pessoal. É o produto a funcionar à perfeição. O objetivo é precisamente esse. Pois, Mas quando essa sensação de esgotamento se generaliza, deixa de ser um problema individual e passa a ser uma força de mercado. A fadiga digital é talvez o maior motor de mudança da indústria neste momento. Cria a procura por alternativas que prometem uma experiência mais calma, mais intencional. e quando os utilizadores se sentem esgotados e a sociedade começa a ver os impactos, especialmente na saúde mental dos mais jovens, o passo seguinte é a regulamentação. O exemplo da Austrália, que chegou a ponderar proibir o acesso a redes sociais para menores de 16 anos, é um sinal claro de que a paciência se está a esgotar. Exatamente. O que todos estes debates têm em comum é um conflito central e talvez insolúvel. O choque entre um modelo de negócio que precisa de algoritmos viciantes para maximizar o lucro e o bem-estar da sociedade. A questão fundamental é possível ter uma plataforma desenhada para a máxima retenção de atenção que seja ao mesmo tempo saudável? E essa é uma pergunta que está muito, muito longe de ter uma resposta fácil. Muito longe. E a forma como tentarmos respondê-la, seja através de leis, de inovação ou de uma mudança no nosso comportamento, vai definir a internet da próxima década. Ok. Então, se tivermos de juntar todas as peças, o que é que vemos? Parece que a guerra silenciosa entre a atenção e a conexão está a chegar a um ponto de viragem. Estamos a sair de uma era de redes de massa para entrar numa era de experiências mais fragmentadas, mais pessoais e focadas em comunidades. Sim, Os gigantes estão a ser desafiados não por um novo gigante, mas por um exército de alternativas de nicho e descentralizadas. é uma excelente síntese. O que estamos a testemunhar é menos a troca de uma aplicação por outra e mais uma redefinição do que significa estar conectado. Está a tornar-se menos sobre transmitir a nossa vida para a maior audiência possível. E mais sobre encontrar as nossas tribos. Exatamente. Ter interações com mais significado, mesmo que a menor escala. E essa transição, claro, vai mudar tudo. A forma como nos informamos, como compramos, como participamos no debate público. Esta fragmentação pode criar espaços mais seguros, mas também pode aprofundar as nossas bolhas e isolar-nos ainda mais. É o grande dilema da nossa era digital. Não há uma resposta simples. O que nos deixa com um pensamento final. Se calhar a grande questão para o futuro não é qual será a próxima grande plataforma que vai unir toda a gente, mas se o próprio conceito de uma única grande plataforma para todos está lentamente a chegar ao fim.